alguns de vocês já, mas para quem não me conhece, né, meu nome é João Camilo, sou psicólogo, psicanalista, né, trabalho, né, no curso de psicologia aqui em Monte Carmelo, Minas Gerais, né, na Unifucamp, e clínico também aqui na minha cidade, né, pela via remota também em algumas pessoas aí ao longo do nosso Brasil. Bom, essa proposta da palestra do dia de hoje veio a pedido, né, do Instituto Suassuna, que oferece uma pós-graduação em psicanálise. A gente está agora, né, preparando, iniciando os passos para abrir uma nova turma no ano que vem, em fevereiro. A gente vai ter alguns diálogos, teremos alguns momentos, né? Inclusive, em janeiro, a gente vai ter um curso semanal com algumas questões pilares da psicanálise, né? A gente vai divulgar, o curso será gratuito, e aí vocês fiquem ligados, né, nessas informações para captarem aí o início, né? A gente vai divulgar bem, e aí vocês vão ficar informados. Bom, pessoal, nessa fala de hoje, né, a gente não vai adentrar especificamente em nenhum conceito da psicanálise. A gente vai abordar a psicanálise como um todo e relacioná-la, né, com as outras práticas, os outros discursos, as outras formas também de terapia e de pensar o ser humano. Quer dizer, eu quero aqui com vocês hoje pensar qual o lugar da psicanálise desde o seu nascimento e mais, né, de forma mais contundente e importante, qual o lugar da psicanálise atualmente? Será que ela ainda tem lugar? Será que é um lugar importante? A gente vai pensar para entender o que é o fazer psicanalítico, né, em suas várias dimensões, e qual que é o papel tanto político quanto clínico do discurso psicanalítico, né? Porque quando a gente pensa no discurso psicanalítico, a gente não está resumindo a apenas uma forma de prática, né? Que seja na clínica, ou de pesquisa, ou de pensar o ser humano. A gente está pensando numa fórmula ética, né? Um jeito de se colocar diante da vida e se colocar diante, né, do imponderável, dos problemas, do mal-estar, né, da nossa sociedade e dentre várias outras coisas. Quer dizer, então a gente vai fazer um percurso histórico para entender, né, o que a psicanálise tem de diferente, o que ela ainda não morreu, né? Porque tentaram matar a psicanálise várias vezes, né? Já mataram Freud não sei quantas vezes, e cada vez ele volta, né, como o Jason, né, naquele filme, ou um zumbi, e ela está aí, ela está sendo convocada, né, a responder, a dizer sobre várias questões, né, ainda. A gente vê ela em programas de televisão, a gente vê ela na internet, então acredito que a psicanálise ainda está bem viva e a gente vai pensar sobre ela atualmente. Ok? Eu vou fazer essa exposição e aí, após, né, eu abro, se houver perguntas, né, para que vocês possam formulá-las, e posteriormente vou explicar um pouquinho da pós-graduação em psicanálise, esse curso, né, que nós oferecemos, e caso alguém tenha interesse. Ok? Bom, vamos lá, vamos pensar junto, então. Primeiramente, né, gostaria de pensar com vocês o nosso cotidiano, o que a gente vê todos os dias, né? Com o que a gente se depara quando, por exemplo, nós entramos em qualquer rede social, sobretudo no Instagram, né? No YouTube também a gente vai encontrar vários vídeos, né, desse marketing, desse que hoje chama-se, né, desenvolvimento pessoal. Bom, o que a gente pode pensar nisso, né? Quando a gente entra lá no Instagram, a gente vê uma série, né, de posts, principalmente quando a gente
coloca lá, né, por algoritmo, né, que nós somos interessados em psicologia, ou psicanálise ou em filosofia, vai surgir vários posts, e esses posts normalmente vão ter os seguintes títulos, né? 5 dicas para ser feliz, 10 passos, né, para o fim da ansiedade, a fórmula mágica para você acabar com a procrastinação, aprenda a domar, né, o seu eu interior. A gente vai ver uma grande criatividade dessas postagens, né, que oferecem de forma simples e resumida, né, aquilo que as pessoas, né, têm nas suas dificuldades cotidianas. Quer dizer, parece que a gente tem toda a receita de como viver, é só entrar lá no Instagram, né, e aquilo a gente vai receber uma chuva de dicas, de formas, de receitas, né? A gente se sente quase que no programa da Ana Maria Braga, né? Todo dia uma receita diferente, todo dia uma resposta para aquilo que angustia, né, a humanidade por mais séculos, milênios. A gente hoje encontra tudo no Instagram, no YouTube, no Google, e mais, né, e principalmente é muito redondinho e bonito, né? Assim, são números, né, de comportamentos que a gente pode adotar numa semana, 5 dicas, né, 10 passos, a fórmula, né? Quer dizer, é tudo já a nossa mão. Quer dizer, a gente vê, né, desenvolvendo já há alguns anos, mas isso é mais especificamente em alguns anos, né, uma espécie, né, de coach. A gente hoje utiliza essa palavra, né, coach. E aí eu vou assistindo mais e vou refletindo mais quando reflito sobre isso aqui, de que hoje a psicologia ela tem uma grande aliança, né? Ela tem uma grande meia-culpa nesses oferecimentos, né? Nessa forma de pensar o ser humano e aquilo que o constitui. Quer dizer, quando a gente aborda, né, essas dicas aqui, a gente vai vendo uma tradição das autoajudas, né, e hoje, principalmente, do desenvolvimento pessoal. E assim, essa forma, né, de pensar, essa forma de abordar o ser humano, primeiro, como cliente que vai comprar o meu livro, ou como cliente que vai seguir, né, o meu saber e vai seguir passo a passo até se tornar extremamente feliz, a gente vai assistindo que a psicologia, de alguma forma, creio eu, que tem alguma responsabilidade, principalmente quando dá explicações simplistas e resumidas, né, para aquilo que é tão complexo. E hoje, né, no nosso mercado de trabalho, hoje, nossa forma de consumir o produto, né, um produto que precisa ser visível, um produto útil, e eu preciso mostrar o produto de forma a ser chamativa, né, a gente cria um mercado muito propício para essa nossa realidade, em que tem ali as dicas e eu vou me destacar, né, sendo um coach, vou me destacar sendo um psicólogo que vai dando as fórmulas, né, sem pensar a singularidade e a constituição das pessoas. Quer dizer, né, a partir disso eu fico pensando, né, como que a gente vai vendo, né, vários e vários mestres surgindo, cada um com sua especificidade, né, cada um com seu conhecimento, às vezes conhecimentos que se chocam, são contraditórios, né, mas que tentam arrebanhar seus clientes, seus alunos, né, os gurus. E eu gostaria de brincar com essa ambivalência, né, da palavra coach, né? Coach, em inglês, né, significa técnico. E aí, quando eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei, né, nos técnicos de televisão, por exemplo. A televisão estraga, a gente leva ao técnico. Um aparelho, né, eletrodoméstico estraga, a gente leva ao técnico. Quer dizer, vai-se, né, se desenvolvendo o ser humano como
se fosse um produto, como se fosse uma máquina, e ali precisaria de um ou outro ajuste. Às vezes uma medicação, às vezes, né, um treinamento, às vezes táticas, né, muito, mas muito mesmo, distantes, às vezes, da realidade das pessoas, né. Por exemplo, um autor lá dos Estados Unidos, né, formado em Harvard, cria uma receita, cria um livro de autoajuda, numa realidade, numa cultura específica, e vem, né, alguém de Minas ou alguém lá do sertão do Bahia, pensando em seguir, né, essas dicas dele. Quer dizer, são contextos extremamente diferentes, mas se a gente não reflete, a gente acaba, primeiro, né, se tornando alunos e ver, né, nós assistimos aquelas pessoas como se fossem os proprietários do saber, né, eles sabem o que fazem, é só me encaixar no saber deles, como aprendizes, né, e às vezes como produtos. A gente já viu aquelas sessões, né, aqueles cursos intensivos que duram lá 12 horas, né? E aí chega de madrugada, o pessoal vai oferecendo os produtos, né? Seja mais produtivo, seja mais competente. Ali pela madrugada, que está todo mundo já naquele frenesi, né? Um cansaço misturado com sono, todas as técnicas de sugestão, né? Para prender a pessoa ali. E ali a pessoa acaba consumindo, né? Fazendo várias e várias contas, né? Lembro de uma paciente que dizia isso, que ela foi num lugar desse e às vezes é algo assustador, porque o palestrante, né, tentando vender aquele setting, né, aquela caixa de ferramentas, e ele vai quase uma mensagem: olha, se você não comprar isso, coitado de você, você vai ser um loser, um perdedor, você não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho e ser bem-sucedidos. Quer dizer, o que eu quero demonstrar com vocês é que há toda uma lógica, né, do capital, do capitalismo, que a gente vai tentando se adaptar, e essas ferramentas, essas teorias, essas práticas, elas vão muito de acordo com o que a gente propõe hoje como sociedade, como ser bem-sucedido, como ser alguém de destaque. Quer dizer, é tudo muito encaixado, né? Tudo muito operacional, tem lugar para tudo. E assim, eu imagino que a gente acaba se tornando escravos dessa lógica, né? Porque à medida que as pessoas têm insucesso nessas receitas, elas pensam o seguinte: olha, mas não era essa receita, talvez a próxima eu consiga ser feliz. E aí pula para a próxima. Não era essa receita, deve ter alguma coisa de errado em mim, então eu vou procurar um coach. Mas o coach me deu umas dicas e me ofereceu lá um curso ou me indicou um curso, então eu vou fazer o curso. Quer dizer, a gente acaba, né, andando atrás do próprio rabo, porque a gente não percebe que toda essa superfície não chega a tangir, vamos dizer assim, né, a profundidade do nosso ser. A gente olha tanto para fora com essas técnicas e receitas que a gente esquece de olhar para dentro. E eu nessa história? O que eu tenho de singular? O que eu tenho, né, de mais elementar, né, que vai me definindo, que vai me colocando nessas questões, nessas situações. Então, a gente acaba olhando e esquecendo, né, de se perguntar do que nós realmente somos feitos. Bom, trouxe uma charge aí, né, do monge, o monge executivo, né? E aí a gente tem alguém que está subindo a montanha, né, atrás de um guru, e ele diz, né, mestre, vim em busca de sabedoria. E aí o mestre, né, bem sabiamente, tem que marcar a hora com a minha secretária, né? Quer dizer,
toda uma operação, né? Todo um staff que vai oferecendo esse tipo de produto, esse tipo de pensamento. Mas por que eu trago isso? Porque isso claramente choca com a lógica, né, de como a psicanálise pensa o sujeito, como que a psicanálise pensa os nossos processos de vida. Porque, por exemplo, a gente pode pensar que isso aqui é muito novo, mas não. Essa lógica de mestria, né, essa lógica em que há um mestre, em que ele vai me ensinar o que fazer, isso perdura na humanidade por vários séculos e milênios. Né? Antes eram as figuras mais religiosas, né? Se perguntava o padre, se perguntava para essas figuras, né? Para o vidente, né? Para os monges, perguntava-se, né? Olha, qual que é o caminho para eu ser uma pessoa melhor? O que eu devo fazer? E a pessoa passivamente aceitava aquelas instruções. Depois, com o iluminismo, a ciência começa a dominar esse campo do saber e oferecer, né, ou tentar oferecer para o sujeito, ou dizer o que ele sofre e o que ele deve fazer. Então, por exemplo, a medicina que vai se desenvolvendo, que a gente chama de medicina higiênica desse período, as formas de dispensar o ser humano, era sempre nessa lógica, olha, o porquê eu sofro e o que eu devo fazer para tirar esse sofrimento. E foi justamente esse cenário que o Freud, de alguma forma, ele encontra quando ele começa a prática da psicanálise. Vamos lá retomar, né? Vamos falar um pouquinho de história da psicanálise. Bom, a história da psicanálise ela é inerente, né, à história da histeria. E a medicina, né, por muito tempo, colocou as mulheres como culpadas, né, do seu sofrimento, e mais do que isso, né, assim, colocando no corpo das mulheres a causa daquela situação da qual elas se queixavam. Esse recorte, né, que a medicina produzia, que o mestre, né, quando eu digo mestre, é quem está ali no poder, quem tem a detenção da verdade. Quem estava ali nessa posição de ditar o que era verdade, dizia, olha, o problema aí é a questão do útero, o problema é a questão de algo que a mulher pensou de ruim, quer dizer, pensando num exemplo, né, nessa época dizia o seguinte, a mulher que tinha um caso extraconjugal, que tivesse pensado em aborto, ela desenvolveria um problema histérico. Quer dizer, por conta da falha moral dessa mulher, ela sofria justamente por essa razão. Quer dizer, havia, né, uma concepção, quando a medicina olhava para as questões psíquicas e as questões que ela não conseguia explicar, com esse viés moral, de que, olha, você, por exemplo, um outro exemplo dessa época, você pensou em masturbar ou se masturbou, isso vai, logicamente, desenvolver uma loucura a partir daí. Houve, muito tempo, essa crença de que o comportamento de masturbação levava ao comportamento da loucura. Quer dizer, a medicina está muito interessada em tentar controlar os corpos e o sexo dos sujeitos. Porque, como diz, né, o Michel Foucault, o filósofo francês, a partir, né, de quando os estados, né, os países entenderam que controlando a população, tendo as ferramentas de controle, que eles poderiam utilizar melhor a sua população, a ciência ela é muitas vezes convocada para fazer tal serviço. Como assim? Né? Vamos pensar em questões práticas.
quando o rei, o primeiro-ministro ou o presidente pensa o seguinte: olha, eu preciso diminuir o índice de insatisfação e o desejo dessas pessoas por mudança, o desejo dessas pessoas em se reunir, né, em se rebelar, eu vou utilizar o mecanismo da ciência, vou utilizar o mecanismo desse saber para criar uma espécie de terror, para criar uma espécie de controle, dizendo o seguinte: olha, os sujeitos que se rebelam ou os sujeitos que não olham para si, não controlam seus próprios comportamentos, vão se tornar depravados, vão se tornar perversos, vão criar os problemas para suas famílias. Quer dizer, o discurso, quero chegar aí, né? O discurso da ciência, o discurso dos médicos, de higienistas, desse pessoal, estava muito de acordo com o interesse do biopoder, né? Esse é o nome que o Michel Foucault dá para essa questão do biopoder. Ou seja, havia aí um arranjo para determinar o que poderia ser dito como verdade. E nesse sentido, né, voltando aí à nossa questão, a questão da histérica era totalmente submissa a esse discurso. Quer dizer, havia um papel muito bem determinado para a mulher aí no século XIX, né, que a gente está situando o início da psicanálise. Ela deveria ficar em casa, cuidar dos filhos, não reclamar do marido, ser uma boa esposa, parir um filho atrás do outro, independente da vontade dela, e assim ela cumpriria o seu papel. Bom, quando uma mulher, né, nesse lugar adoecia, a culpa não era da opressão, a culpa não tinha nada a ver com a forma com a qual lidavam com os desejos dessas mulheres. A culpa, às vezes, é uma leitura, né, um livro proibido que a mulher leu. Ou a culpa é a mulher ter pensado em ter um caso extraconjugal. Ou a culpa é algo do corpo da mulher que eles não sabiam que eram, eles culpavam o útero, né, que é o órgão que ela vai ter de diferente do sexo masculino. Quer dizer, pensavam em culpabilizar, pensavam em determinar o problema ali, de modo que ainda continuasse subjugando. E as mulheres como pacientes, né, como passivas, esperando que os médicos mostrassem a cura ou que soubessem o que fazer com elas. Esse panorama, né, que eu estou tentando representar para vocês, de um discurso científico, de um discurso de saber, em que eu sei sobre você e é só você seguir meus métodos, ou você não sabe nada sobre você e siga a mim, que eu sei sobre você e eu sei tirar os perigos da sua vida, é muito próximo ao que a gente vê hoje, por exemplo, né? No Instagram, ou nesses psicocoaches, né? Nessa psicologia, né, que eu coloquei no slide anterior. É algo muito próximo, em que alguém que detém o saber, ou que supostamente detém o saber, diz às pessoas o que elas devem fazer. Se elas não conseguem, né, sucesso naquilo, a culpa é delas. E principalmente, eu quero chamar a atenção de vocês, aquele que detém, né, esse discurso do saber, ele determina o seu discurso de modo a tentar adaptar o sujeito às normas da sociedade. Quer dizer, esse discurso das dicas do que você deve fazer está totalmente alinhado com os interesses de quem possui ali o controle.
Ou seja, por exemplo, na nossa sociedade utilitarista, capitalista, hoje isso está muito alinhado, né? A gente produzir funcionários, a produzir consumidores, de modo a se adaptar a esse mercado capitalista. O que a gente menos quer nesse sentido é produzir sujeitos que se questionam, sujeitos que pensam, né? Sujeitos que se olham e pensam, olha, qual é o meu lugar, o que eu tenho a ver com isso, né? Tudo que está acontecendo. O que é menos a gente quer é produzir esse tipo de questão, é produzir sujeitos que acreditam no meu discurso de faça isso para se tornar um grande consumidor, um grande operário aí de alguma indústria. Quer dizer, há um alinhamento, né, nessa questão. Bom, e a psicanálise, então, no meio dessa história aí do século XIX? A gente vê surgir alguns personagens interessantes, né? A Ana O, representando aí algumas histéricas, né? O Joseph Breuer, que tentou, né, ali um tratamento para a Ana O, e o Sigmund Freud, em que apostou nessa ideia da psicanálise. Quer dizer, por que os três aí são importantes para a gente pensar? Principalmente, né, no que vai ser relatado tanto pelo Breuer quanto pelo Freud, que é o pedido dessas mulheres para falar, para dizer. Quer dizer, há um momento, né, lá no estudo sobre a histeria, em que o Freud relata a seguinte situação: a paciente pede para ele se calar, olha, deixa eu falar aqui, eu sei o que eu estou falando. Quer dizer, quando a gente desloca, né, esse sujeito desse lugar de mestria, né, de que ele poderia deter todo o saber, e deixa, né, com que a pessoa fale, ela acaba produzindo o seu próprio discurso. Silenciamentos, né, são findados nesse sentido. Quer dizer, a gente dá condição para que aquela pessoa pense sobre a sua própria situação e diga de forma mais livre, né, como é a proposta da associação livre, feita pela psicanálise, em que ela se questione, em que ela pense, em que ela possa se questionar sobre o discurso social, sobre a posição dela diante esse discurso, e tentando, sobretudo, não normatizar ou readaptar essa pessoa a essa sociedade, a essa civilização. Quer dizer, é dar voz àquele mal-estar, entender, né? Por que a pessoa está sofrendo. Quer dizer, com isso, o que Freud e a psicanálise descobrem, né, é que quando o sujeito fala, quando o sujeito aborda a si mesmo, a sua condição muda. A sua condição de sofrimento e a sua condição como ser humano. Quer dizer, a palavra aí, que é o principal instrumento da psicanálise, né? Nós como seres de linguagem, a palavra é o que vai dar acesso ao nosso desejo. Quando a gente aborda o nosso desejo, né? Esse desejo com D maiúsculo, a gente pode dar novas condições, novas formas, né, a ele, uma decisão mais responsável, aquilo que faz parte, que é mais original em mim, que faz parte em mim, goste ou não. Quer dizer, aí a gente altera a lógica, né? Como? Lá naquela primeira lógica do mestre, daquele que detém o saber, ele nutre, né, as soluções e as receitas sem considerar o sujeito,
Quer dizer, ele vai dar a mesma receita para milhões e milhões de pessoas. Aqui a gente está pensando uma lógica discursiva que considera a singularidade do sujeito e o seu próprio desejo. Um desejo que às vezes não é acessado pelo próprio sujeito de forma consciente, mas que está tão intricado na verdade dele que é necessário um trabalho para acessar a verdade dessa pessoa. Quer dizer, o silêncio do Freud, né? O silêncio do psicanalista nesse momento, juntamente dando espaço ao inesperado, ao equívoco, né? Aquilo que não estava planejado na anamnese, aquilo que não estava determinado nas perguntas que seriam feitas, dá vazão para esse inesperado, a gente pode ver surgir aquilo que não está dentro desse saber, aquilo que escapa, aquilo que sempre escapou à humanidade, continua escapando, e a gente precisa lidar de alguma forma com isso, né? E, por exemplo, quando a gente volta lá no slide anterior e a gente vê quantidade de dicas, né, quantidade de soluções, e ao mesmo tempo a gente vê que nossa sociedade, né, clama e reclama, né, da ansiedade, dos processos depressivos, das angústias, né, a gente se questiona, olha, por que será que com tanta oferta há tanto eu não sei o que eu quero, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem 2 filmes para escolher e a gente escolhe, né, porque a opção é pouca, a gente às vezes escolhe mais rápido. Mas quando a gente entra na Netflix e vê lá centenas e centenas, né, de filmes para ver, e a gente fala, olha, não tem nada de bom para ver, a gente fica 1 hora e meia procurando e fala, não tem nenhum filme bom aqui. Quer dizer, a oferta, né, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das tecnologias, isso não vai tirar os impasses humanos, as dificuldades humanas de se relacionar com o outro, a dificuldade do sujeito no encontro com o seu próprio corpo. Quer dizer, independente do nosso desenvolvimento técnico, científico e civilizatório, a gente ainda vai ver surgir os impasses que são os que escapam e sempre vão escapar às tecnologias, aos medicamentos, a tudo isso que é oferecido. Quer dizer, penso, né, eu puxando bem a sardinha para o lado da psicanálise, e é uma aposta minha, né, assim, de que eu acho que a psicanálise é a única que consegue dar ouvidos a isso, é a única que consegue lidar, né, confirmar a existência desse mal-estar e proporcionar a escuta disso. A gente vê que esses processos, né, que podem angustiar, essas perguntas que podem nos colocar, né, vários desconfortos. A gente tem uma sociedade que foge disso como o diabo foge da cruz. Porém, ao mesmo tempo, a gente vai vendo as pessoas se tornando prisioneiras disso, quando vão repetindo os mesmos erros, vão provocando, né, a seu consumo, né, por vários bens, mas ainda o sentimento de insuficiência, de que falta algo. A gente vai vendo toda essa lógica, né, esse funcionamento, provocando essa cisão dentro do ser humano. Eu tenho acesso a muita coisa, mas ainda sinto um vazio, sinto algo que não sei o que é. A psicanálise talvez aí, né, estaria proposta, né, a ouvir
com aquela clássica pergunta, né? Mas me fale mais sobre isso. Eu não sei, mas vamos falar sobre isso. Da psicanálise, né? Ela coloca no seu bojo o não saber, ou a dúvida, ou psicanalista, parte do pressuposto de que daquele sujeito em específico ele não sabe, a gente novamente dá lugar ao silêncio, ao inesperado, a esse mal entendido que faz parte da nossa vida. Bom, dito isso, né, a gente vai vendo isso se repetindo no século XX também. Então, só para a gente aventar uma frase do Freud, né, que sustenta isso que eu quero dizer com vocês, de eu em eu vai se descobrindo toda a verdade. Bom, e aí o Freud então propõe, né? O Freud então ele, com alguma dificuldade, porque às vezes o Freud era bem cabeça dura, né? Às vezes ele traía a si mesmo, tentava se colocar nesse papel, né? De que eu sei, e aí gerou várias cisões dentro da psicanálise, mas com alguma dificuldade o Freud conseguiu, com todas as suas décadas, né, de produção, a gente tem desde 1885, 86 até 1939, né, 50 anos do Freud escrevendo. E o interessante da escrita do Freud é que em alguns momentos ele diz, olha, a gente ainda não sabe sobre isso. Isso aqui pode ser somente suposição. Ou ele diz, olha, necessário que a gente vá desenvolvendo isso mais, porque escapa, a gente não consegue acessar ainda. Quer dizer, o Freud vai fazendo o seu caminho, e aí, né, quando vai chegando perto da morte dele, a gente vê a psicanálise tomando alguns caminhos. Com a morte do Freud, a gente tenta ver algumas psicanalistas tentando dar algum destino ao que o Freud tinha proposto. Bom, um desses psicanalistas, né, é o Jacques Lacan. O Lacan, quando ele vem a fazer um discurso, né, mais audível, quer dizer, que ele toma uma posição de ser escutado, né, ali pela volta da década de 50, em que as pessoas param para escutá-lo, o Lacan ele chama a atenção para os caminhos que a psicanálise estava tomando enquanto discurso e enquanto dádiva da obra do Freud, né? Continuação da obra do Freud. Quer dizer, o Lacan ele para, né, e pergunta, olha, o que a gente está fazendo com a psicanálise? Pois, né, o Lacan vê, por um lado, que estavam, de alguma maneira, tentando domesticar o discurso psicanalítico. Havia várias e várias regras, por exemplo, para encaixotar as sessões psicanalíticas, né? A gente tinha as sessões que deveriam seguir o horário padrão, a gente tinha a formação do psicanalista que deveria se passar pela análise didática, que ele deveria se espelhar no analista professor dele. A gente tinha todas as regras de contrato, né, entre analista e analisando, que às vezes era pré-determinada, e o Lacan diz, olha, o inconsciente ele não respeita isso. O inconsciente não quer saber disso. Hora que a gente, né, que esse não saber, que essa virulência, que esse inesperado se depara com essas situações, é o momento em que há fracasso da psicanálise, quando tenta colocar muita cerca, quando tenta colocar o saber pré-determinado. Por exemplo, né, a gente colocando todas essas regras e regras ao discurso, à fala do paciente,
ou, né, a busca por tentar entender o viés mais angustiante e do mal-estar, quanto mais regras nós colocamos, mais distantes a gente está do inesperado, a gente está daquilo que escapa. Ou seja, se a gente quer não ouvir alguém, é só colocar várias e várias regras entre eu e o meu paciente, entre mim, né? Aliás, entre mim e o paciente, entre mim e o analisando. Bom, e aí o Lacan tenta, né, com o que ele chama de retorno a Freud, resgatar aquilo que o Freud, que eu referenciei no slide anterior, Freud tinha inaugurado, que é a psicanálise como método de tratamento e de pesquisa que coloca, né, os seus pilares no não saber, naquilo que escapa, naquilo que produz dúvida, produz impasse. Ou seja, em vez de colocar tanta regra, é necessário dar mais liberdade para a formação do analista e para o acontecimento da cena analítica, da sessão psicanalítica. Pois é só assim que a gente poderia ter um caminho para entender aquilo que vai escapando, que escapava na época do Lacan. Quer dizer, ele vai observando, por um lado, essa domesticação da psicanálise, a tentativa, né, do que a gente chama da ego psychology, uma linha que tentava ali criar uma psicanálise mais adaptacionista, tentativa de adaptar o sujeito. Em vez disso, Lacan diz, olha, enquanto a gente estiver alinhavado com o discurso dominante, enquanto a gente estiver tentando adaptar o sujeito, né? Nessa época tinha um pressuposto que o analisando deveria, né, se identificar com a parte mais forte do analista, né? Quer dizer, o analista deveria às vezes ser um espelho e dar fortalecimento ao ego do analisante para que mostrasse o melhor caminho para o paciente. Quer dizer, quando Lacan vê isso funcionando, ele vê essa lógica, né, que tinham transformado a psicanálise, ele diz, olha, é necessário a gente não adaptar o sujeito, é necessário não criar um ideal no qual o sujeito deve atingir no final do tratamento. É necessário dar espaço para a singularidade. E a ética da psicanálise é a ética do desejo. Quer dizer, o analista ele não deve colocar a sua opinião sobre o que o seu paciente deve ou não fazer, ou como ele deve ou não ser, mas sim levar esse sujeito a se questionar sobre isso, para que ele próprio, pela via da linguagem, vá se transformando e acessando aquilo que tem mais de original nele. E aí, quando, né, o Lacan então faz essa proposta, e aí ele é expulso, né, da Sociedade Internacional de Psicanálise, mas é aí mesmo que a gente tem, na minha opinião, né, e na opinião de muitos, a psicanálise retornando àquela proposta que a histérica tinha feito. Olha, deixa eu falar, deixa, me venha dizendo o que eu devo fazer. Deixa o que há de mais importante em mim aparecer. E é claro que isso leva algum tempo. Né? É claro que isso vai demandar idas e vindas dos assuntos, né? A pessoa vai precisar revisitar a sua história algumas vezes. Algumas histórias na vida de qualquer um de nós são totalmente elementares e são determinantes no processo, né, em que a gente vai se tornando
como pessoa. Então, é claro, né, que algum tempo uma análise deve durar, que é um tempo lógico, em que as pessoas vão se desenhando, né, vão se transformando. E algo que o Lacan, né, tenta mostrar para a gente é quebrar aquela lógica com que a gente lida, né, e principalmente uma lógica americana, norte-americana, de que tempo é dinheiro. Então, os tratamentos devem ser rápidos, indolores e pragmáticos, né? Então, a gente precisa transformar a pessoa instantaneamente, que ela quase não faça parte disso. Mas quando a gente pensa realmente sobre o ser humano, sobre as pessoas, quando a gente pensa sobre cada um de nós, a gente vê o quanto que essa lógica do tratamento pragmático, do tratamento rápido, é uma lógica difícil de ser seguida. Porque é só olhar para cada um de nós e ver que há várias complicações, né? Às vezes há várias dúvidas sobre o que a gente quer. E que para a gente realmente tocar em alguma profundidade, é necessário ir descendo pouco a pouco, né? Quer dizer, um tratamento rápido, a gente vai atingir pouca coisa do que realmente faz parte da gente. A gente vai chegar a algo muito raso. Quando a gente dá tempo e quando a gente para pensar sobre aquilo que a gente é feito, esse tempo dá condição para que eu me coloque como questão. As questões, né, que são respondidas de forma rápida, muito pouco contam da gente. As questões que realmente fazem parte da nossa vida, que são as questões existenciais, as questões dos nossos desejos, daquilo que a gente gosta ou não. É claro que isso, né, leva um processo de reflexão. Então, novamente, a gente vê chocar uma lógica capitalista do que essa lógica que tenta dar possibilidade para uma inventividade, para uma criação de uma criatividade e que essa criatividade esteja calcada no mais original de cada um de nós. É aí que a gente consegue considerar o sujeito, e sobretudo o sujeito do inconsciente. Porque quando, por exemplo, a gente produz uma receita, a gente não considera quem está lendo. A gente entende que o ser humano é mais ou menos tudo igual e que as pessoas, né, vão se encaixar e vão se adaptar àquele livro de autoajuda que eu escrevi. E a gente sabe que não é bem assim. Que cada um tem uma lógica, né, de funcionar, uma história diferente das suas próprias vidas. Então, o Lacan tenta resgatar essa ética do analista, né, e tenta nos lembrar que cada um possui uma verdade singular, uma verdade própria. Que a verdade de um não é a verdade do outro. Então, quando a gente produz a psicanálise e o tratamento de um a um, a gente vai percebendo que a gente não vai encontrar dois pacientes iguais. Dois pacientes que a gente pode fazer uma interpretação para um e usar a mesma interpretação para outra pessoa. Que aí a gente se depara com os elementos, né, mais próprios de cada ser. Com essa ética da psicanálise, a gente chega, né, em nosso tempo, em nossa questão. E aí a gente precisa se questionar. A psicanálise ainda serve, né? A psicanálise ainda ela consegue, nesse nosso meio, então, fazer resistência, fazer uma barreira para tantos processos, né, avassaladores,
às vezes selvagens, em que tenta uniformizar todo mundo e colocar todo mundo em uma mesma rédea. Isso é uma grande questão, que, né, partindo dessa função da analista, hoje não quero responder, mas quero pensar junto com vocês, né? Fazer esse exercício, então, do que é realmente a psicanálise, de que não é produzir as perguntas, mas levar os sujeitos, aliás, não é produzir as respostas, mas levar os sujeitos às perguntas, né? Bom, com essas versões utilitaristas, né? E quando eu digo utilitarista, é ser útil, é ter apenas utilidade, é fazer com que aquela coisa tenha a sua finalidade muito bem posta. Com essas versões utilitaristas, né? Quando a gente pensa em práticas psicológicas, por exemplo, de protocolos ou receitas, né? Ou regras, com isso tudo, será que ainda há lugar para a psicanálise? Essa que não vai por aí, mas vai pela via da pergunta? Por exemplo, né, com toda esse coach de que diz você tem que ser forte, você tem que ser produtivo, você tem que ser bem-sucedido e não deixar se abater, será que ainda tem espaço para uma abordagem que vai na contramão, né? E que quer ouvir daquilo que gera vulnerabilidade, daquilo que é da ordem do afeto, daquilo que é da ordem do humano, né? Quer dizer, entre, né, por um lado, uma versão que diz, olha, você precisa ser uma máquina e precisa produzir a melhor versão de si mesmo, e uma outra que diz, olha, é necessário se questionar, é necessário ir ao encontro dos seus abismos, né? Será que há espaço para aquela que parece ser, né, pelo menos no primeiro momento, um pouco mais chata, um pouco mais custosa, né, um custo subjetivo? Voltando àquela questão em que tempo é dinheiro, né? E a psicanálise às vezes leva tanto tempo quanto algum dinheiro. Será que as pessoas ainda estão dispostas a dedicar a si mesmas, né, num nível um pouco mais profundo? E será que hoje nós somos donos do nosso tempo ou o tempo que é dono da gente, né? E uma outra pergunta: a quem nós, né, passamos a vida tentando obedecer ou tentando se encaixar em suas demandas? Quer dizer, a quem, né, a gente conscientemente ou inconscientemente acaba seguindo essa obediência, que às vezes é uma obediência cega. A gente nem sabe o lugar que a gente está indo, mas a gente sente que precisa estar lá. E a gente não sabe se quer estar lá, né? Então, em vários momentos a gente se depara com isso. Diz que, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas me disseram para estar aqui. Aquele filme, né? Não sei se vocês já viram. Filme chamado Clube da Luta. Um pouco do início, né? De 97, esse filme. Aquele filme Clube da Luta, né? Tem o livro também. Mas ela é uma questão interessante para a gente pensar. É o personagem do Tyler Durden. Ele diz o seguinte: olha, me mandaram ir para a escola, eu fui para a escola. Depois me mandaram ir para a faculdade, eu fui para a faculdade. Depois me mandaram arrumar um emprego, fui arrumar um emprego. E aí, recentemente, eu liguei para o meu pai e perguntei: olha, o que eu tenho que fazer agora? E meu pai me falou: agora você tem que casar. Quer dizer, não parece um absurdo, né? Quando a gente pensa que com toda essa singularidade, tantas pessoas seguindo os mesmos caminhos, sem se perguntar se é isso mesmo
que elas querem, sem se perguntar se é isso mesmo o que dá certo para elas. Então, com todos esses caminhos de vida que parecem tão iguais, que há tantas e tantas pessoas seguindo, né, uma espécie de manada, que mestre que vai nos determinando, né, a seguir esse fluxo, a seguir esse caminho? Voltando, né, lá no primeiro slide, quando eu cito o Michel Foucault e a sua noção de biopoder, em que há uma ideologia, que há uma temática discursiva, né, que faz com que a gente pense que isso que é o que deve ser feito, né, que isso que é o certo. A gente pensa que talvez que no nosso tempo ainda há alguma ideologia, há algum discurso operando para que as pessoas aceitem, né, os seus empregos, aceitem as suas condições, aceitem que deve ser assim, que se você quiser ser feliz, precisa comprar o curso, né, de 5 dicas para ser feliz. A gente vai vendo quem, né, são os mestres, né? Quem que são essas pessoas que estão com as cordas das marionetes, né? Tem um linguista muito importante, Noam Chomsky, que ele diz, olha, uma das táticas, né, desse controle discursivo é lidar com as pessoas como se elas fossem crianças. E aí, né, eu li isso e me atentei lá para algumas postagens, né, do Instagram, alguns vídeos do YouTube. E a gente vai percebendo, né, que todas essas táticas, elas vão sendo uma pedagogia, como se fosse uma pedagogia, né, para crianças mesmo. Eles vão nos colocando, né, como se fôssemos crianças que precisa de uma linguagem muitíssimo simples, uma linguagem imperativa, né, de ordem. Olha, você tem que fazer isso quando você acorda, você tem que fazer isso depois do meio-dia, e que vai nos colocando como crianças, né, em que a gente olhava para os nossos pais e dizia, olha, o que eu tenho que fazer agora, ou que hora que eu estou com fome, né? Aquela brincadeira que a gente fala, né, de que criança às vezes não sabe nem a hora que está com fome. Mas a gente se coloca tanto num papel de submissão, em que a gente não sabe nada, e que o outro tem a verdade sobre mim, a gente às vezes não percebe que o outro está nos tratando às vezes como crianças também. Bom, dito tudo isso, será que a psicanálise ainda tem um papel? Será que ela ainda tem, né, com essas perguntas incômodas, com essa forma de cutucar o sujeito, lugar? Pelo que eu tenho visto, sim. Bom, me lembro, né, por exemplo, de um vídeo do Christian Dunker, né, psicanalista famoso, em que ele vai, com essa mesma questão, comparando alguns estudos em torno da melhora, né, das pessoas em terapias ou em psicanálise. E aí, esses estudos ainda apontam, né, que a psicanálise, como um método de lidar com a angústia, como um método de lidar com a linguagem do sujeito, ela é bem poderosa ainda. Ela não fica aquém nem atrás dessas ditas, né, práticas de que em 3 meses a gente vai curar um quadro complexo de psicopatologia. Quando o caso é difícil, independente da abordagem, vai levar tempo. Não há receitas mágicas, né, como às vezes a gente vê, que são oferecidas por algumas abordagens. Há um livro, né, que saiu recentemente, que se chama Science Fiction, em que um autor inglês ele vai mostrando como, né, dentro da psicologia, os estudos
dos dados é um estudo muito tendencioso, em que as pessoas, quando vão fazer esse levantamento de dados sobre a eficácia, né, dos métodos, às vezes há um recorte que não é um recorte tão propício, um recorte tão real, assim, né, tão sério, que as pessoas vão selecionando, e ele faz, né, todo um estado da arte, resgata toda uma série de publicações, principalmente, né, dentro da psicologia, e ele mostra, olha, a gente está deliberadamente recortando e enviesando, né, todo esse sucesso que a gente diz de algumas abordagens. Bom, uma outra coisa também é a garantia, né, de que, o que eu já disse também no dia de hoje, independente da tecnologia que nós tivermos, né, independente dos remédios ou da situação da sociedade, a gente ainda vai ter questões que estão em torno do imponderável, né? Questões que dizem sobre a nossa finitude, dizem sobre o nosso relacionamento com o outro, nossa lida com o nosso próprio corpo. Isso não vai mudar, né? Independente da tecnologia ou da facilidade que às vezes que teremos enquanto civilização. Sempre haverá questões imponderáveis. E se a psicanálise, né, é aquela abordagem que permite que isso seja dito, que isso seja lidado, acredito que ainda teremos muito lugar para a psicanálise, que a gente ainda vê, né, em programas, a gente vê ela sendo ainda convocada a pensar muita coisa nos nossos tempos, porque à medida, né, que a gente vai vendo o fracasso dessas respostas rápidas, ainda pedem, né, o socorro para a psicanálise, principalmente, e que eu já ouvi isso, né, de alguns analisandos, alguns pacientes, de que nessa forma de tratamento, né, a pessoa realmente se sente escutada. Ela realmente sente que houve ali um espaço para dizer alguma coisa. Por conta dessa consideração, né, desde o nascimento da psicanálise lá com Freud, quando ele se cala e deixa que o outro diga. Quer dizer, talvez seja um espaço para o sujeito realmente poder falar e realmente ser ouvido, não ser ouvido, né, já esperando uma resposta rápida ou uma resposta de bate e volta, né, mas sim de encontrar do outro lado uma contemplação da sua fala, uma contemplação, uma escuta que seja mais nutrida, né, uma escuta que seja mais pacienciosa nesse sentido. Bom, mais uma vez, né, sobre a ética do desejo, que Lacan trata no Seminário 7, ele diz, né, propõe que a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos na perspectiva analítica, é de ter cedido de seu desejo. Quando eu falo desse espaço de escuta que a psicanálise oferece, é propriamente disso, né, de realmente a fundo nessa história. Bom, por fim, é algo que eu já até disse, né, assim, sobre o imponderável, e ainda vai continuar existindo, as questões que nos angustiam, independente da tecnologia, elas ainda vão continuar nos incomodando. E para que a psicanálise ainda aconteça, né, desde da tradição do Freud até o resgate do Lacan, né, lembrando que o inconsciente não respeita regras, a gente ainda precisa considerar o consultório, a clínica, né, uma espécie de laboratório,
porque isso foi o laboratório do Freud. Freud escreve tanto a partir do seu encontro com seus analisandos. O Lacan diz que tudo que ele sabia de psicanálise, ou a maior parte, foi escutando os seus analisandos. Quer dizer, é preciso experimentar, é preciso estar disposto a ser um cientista dentro desse laboratório. E a nossa realidade nos coloca diante de situações, como, por exemplo, as sessões remotas, feitas, né, pelo computador, feitas pela internet. Quer dizer, a gente não tem nada escrito do Freud, nem do Lacan, nem de outro psicanalista mais antigo sobre isso, né, especificamente sobre sessões pela internet. Precisamos inventar. Para que a psicanálise ainda esteja viva, é necessário arriscar, correr o risco, porque é só assim que a gente ainda vai conseguir mantê-la, né, nessa proposta freudiana de não adaptação e de questionamento sempre. É sempre reforma, né, sempre refutando aquilo, né, sem vergonha de refutar aquilo que já não mais serve, se direcionando para onde a nossa curiosidade e a nossa intuição, né, uma intuição que seja metódica, né, uma intuição que seja aí, amparada pela psicanálise, a gente poder entender o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo da sociedade e dos sujeitos. E mais uma outra coisa, né? A gente precisa entender que o fazer psicanalítico ele vai muito mais além das quatro paredes de uma sala. É necessário uma posição ética, né? uma posição que um psicanalista chamado Fábio Herman, ele diz, né, do psicanalista, uma postura tanto interrogante, que se interroga, que não cansa de interrogar, e uma postura interpretante, que está maquinando, que está interpretando a sua realidade, que está trazendo às vezes aquilo que ninguém está tentando, né? Está atento ao detalhe. E parafraseando, né, um livro da Colette Soler, Inconsciente a Céu Aberto, a gente precisa produzir um divã a céu aberto, né? Que a psicanálise saia dos vínculos elitistas, que possa inventar formas, né? E a invenção é sempre algo importante dentro da psicanálise, inventar formas de atingir mais discursos e mais pessoas, né? E por fim, que eu também já disse, né? Dessas fórmulas preta por T, né? Que é o pronto para vestir, que é igualzinha, né, para todo mundo, que é o jeans, né, que serve para todo mundo. Quando isso fracassa, quando as pessoas percebem que aquele guru ele falha, né, ou quando o mestre é também, né, numa linguagem psicanalítica, o mestre é castrado, ele também tem as suas dúvidas. Quando isso falha, a psicanálise ainda é convocada e é acreditada. Bom, eu tentei trazer para vocês, então, né, na noite de hoje, foi pensar como esse confronto da psicanálise com a sociedade, né, do que ela faz, do que ela pensa, não é algo novo. A gente está numa realidade, né, que a gente está vendo algumas especificidades, como eu pensei aí com vocês sobre o Instagram, mas que essa forma, né, da psicanálise, esse método analítico de confrontar o ser humano e a sociedade naquilo que as pessoas tentam negar, mas é justamente isso que as colocam diante, né, da sua própria ineficiência, das suas próprias angústias. Isso estava presente desde a inauguração da psicanálise com Freud, quando ele permite, né, e que a histérica insiste
em que ela deve falar, em que o analista não sabia sobre ela. Aí a gente tem a inauguração da psicanálise e a renovação da psicanálise com Lacan e a necessidade de fazer essa renovação também na atualidade, resistindo, né, a esse discurso adaptacionista, a esse discurso da anulação do sujeito, a esse discurso capitalista selvagem, né, de que tudo é consumo, tudo é produto, e resgatar algo mais artesanal, né, no sentido do artesanato feito de um a um, de fazer com que a gente ainda seja dono do próprio tempo, que não tenha tanta pressa em seguir os mesmos moldes, né, propostos por aí, de formar, de arrumar um trabalho, casar, ter filhos, envelhecer, tudo mais. Que a gente possa pensar, né, o que realmente há meu, né, há de singular nessa história, como que eu posso bancar isso, sem querer atender, né, ao discurso, somente ao discurso do grande outro. Lacan referencia. E essa, então, é a tentativa aí da psicanálise de se fazer existir, de se fazer resistir, né? E aí, terminando aí com uma foto bem interessante, né? Freud. Não sei se essa foto é real, né? Às vezes eu fiquei pensando se parecia às vezes um museu de cera, né? Algo replicado aí, né? Assim, um manequim, né? Alguma coisa. Mas de toda forma, é o Freud aí fazendo o seu trabalho, né? Fazendo a sua escuta. Mas é isso, pessoal. Quis trazer um panorama, né? Como eu havia dito para vocês, optei por isso, né? Por essa via. Porque qualquer conceito que a gente poderia tratar em psicanálise leva tempo, né? É uma transmissão que a gente não conseguiria aprofundar nenhum conceito específico, e quis trazer algo mais da ordem da política, da ética, da psicanálise, pensando ela como um todo, né? Por que ela é diferente, por que faz ela não se alinhar, às vezes, com tantas abordagens psicológicas, e por que ela sobrevive por tanto tempo. Como eu havia dito lá no início, a gente oferece, né, um curso de pós-graduação em psicanálise no Instituto Suassuna. Eles colocaram aí, né, o link de acesso, né, ao Instituto, telefone de contato, né, caso alguém tenha interesse. Lá a gente tem vários professores, região aqui de Minas, região de Goiás, de São Paulo, né? Temos professores doutores, professores mestres, professores com grande experiência na psicanálise. As aulas, né, são remotas, mas são aulas, né, ao vivo, né, não são aulas gravadas. A gente tem vários módulos em que, nesses módulos, passamos por uma ampla área, né, da psicanálise, vários conceitos, desde a prática clínica, parte de pesquisa, pensamento social também, né, da cultura. E a gente vai iniciar uma turma aí no começo de fevereiro, a quarta turma a ser iniciada. Bom, sobre o que eu disse, né, sobre essa minha exposição, alguém pensou em alguma coisa, desde uma pergunta